Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4, 27. Muito bom dia! Estamos falando diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e hoje vamos falar de um assunto que envolve todo mundo, eu, você e o mundo inteiro. Vamos falar de fé cidadã. Seja muito bem-vindo, já coloque seu comentário aí embaixo e eu quero dar antes bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí de casa. Mais um dia, graças a Deus. E a gente já começa para conversar nesse dia tão especial, nessa manhã que, como se a gente estivesse aí na sua casa, como se esse sofá estivesse aí na sua casa. E para começar a nossa enquete do dia, para a gente começar a conversar aqui no chat do YouTube, você se considera um bom cidadão? E aí, tem que ser sincero, hein? Você é um bom cidadão? Vai conversando aí, vamos falando. Se você tiver qualquer pergunta também, pode mandar. A ideia é que seja uma manhã bem agradável, que a gente converse e que consiga aprender, crescer e ser edificado. E para falar conosco desse assunto, convidamos alguém muito especial, pastor Carlos Bezerra, quase que eu falei Cláudio, Carlos Bezerra, você com certeza já conhece, já ouviu falar, já ouviu uma live dele. Eu vou apresentar, se caso é a primeira vez sua aqui no canal, eu vou apresentar para você quem é o pastor Carlos Bezerra. Ele é formado em medicina com especialização em ginecologia e obstetrícia. Carlos Bezerra é pastor da Igreja Comunidade da Graça e ele foi secretário de Esportes e Lazer da cidade de São Paulo. Foi reeleito vereador por 3 vezes e deputado estadual por 2 mandatos. Na Lesp, ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e presidiu a CPI do Trabalho Escravo, que denunciou a exploração da mão de obra na cadeia produtiva da moda no Estado. Não sei se você lembra disso, eu lembro, viu, gente? É autor da Lei Paulistana de Combate ao Trabalho Escravo, conhecida como Lei Bezerra, que é considerada referência mundial sobre o tema pela Organização das Nações Unidas. É também o autor da lei que criou o maior programa de redução da mortalidade materna e infantil de São Paulo, o Mãe Paulistana, responsável pela redução da mortalidade materna e infantil nos hospitais públicos da cidade de São Paulo. Foi preletor em eventos da ONU em Nova York e Genebra. É autor do livro Fé Cidadã, quando a espiritualidade e a política se encontram, pela editora Mundo Cristão. Ele é casado com a vereadora e psicóloga Patrícia Bezerra e é pai da Giovana e da Juliana. Bom dia, pastor Carlos, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Lídia. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. Aliás, bom dia para o Pedro também, bom dia para você que está nos acompanhando. Nesse momento, uma alegria estar com vocês. Nem acredito que o senhor aceitou nosso convite para estar aqui. Estou muito feliz, gente. Pode fazer sua pergunta. Vocês viram aí que vale a pena ler esse currículo porque você batalhou um monte, né? Muito. Eu diria que, na verdade, é reflexo de uma caminhada onde foram se somando as lutas. E interessante, né? Porque há determinadas lutas, as lutas que eu me envolvi contra o trabalho escravo, a luta pela melhoria das condições do pré-natal na cidade, humanização do pré-natal na cidade, tantas outras lutas, às vezes a gente escolhe as lutas, mas às vezes elas nos escolhem. Uau. No caso do trabalho escravo, foi um pouco isso. A luta me escolheu. Eu estava na Comissão de Direitos Humanos na época, e aí começaram a chegar um monte de denúncias. Imagina, ali de uma coisa. A gente fala de escravidão, eu diria escravidão contemporânea. Se a gente fala escravidão moderna, eu falo, gente, escravidão moderna não dá, porque escravidão não tem nada de moderno. Escravidão contemporânea. Mas assim, a gente fala de escravidão, as pessoas remetem a 400 anos atrás. Não, mas aquela coisa da bola de ferro no pé, da corrente, do chicote. Não, aquilo não acontece mais. Verdade. Mas as condições hoje que as pessoas trabalham, por exemplo, em oficinas de costura, aqui na cidade de São Paulo, produzindo roupas que às vezes a gente consome e nem sabe como, são muito semelhantes às condições de escravidão. Porque essas pessoas são privadas de liberdade, são privadas de dignidade, enfim, gente que trabalha 16, 18 horas por dia para ganhar 10 centavos por peça de roupa produzida. Roupas que são vendidas a R$500. Ou muito mais. Nos shoppings. Então, enfim,
E aí, ao descobrir esse universo, a gente começou a denunciar, aí veio a CPI, aí veio Eu a lei, lembro disso. aí veio a projeção, aí com a ONU escolhendo a lei como a mais eficiente, a mais eficaz do planeta no combate ao trabalho escravo, e eu fiquei muito feliz, porque como cristão que sou, eu falei, puxa vida, eu estou seguindo os passos de gente que eu acredito, que são minhas referências, como, por exemplo, William Wilberforce, irmão nosso, metodista, que investiu 3 anos da vida dele no parlamento inglês para que a escravidão fosse condenada, para que a escravidão fosse proibida na Inglaterra. A queda da escravidão na Inglaterra e depois, por consequência, no mundo, é fruto do trabalho de um parlamentar cristão e de um grupo de cristãos que queria ver a promoção da justiça. Então eu falei, poxa, eu sou cristão, protestante, bom herdeiro da reforma, bom herdeiro da nossa tradição de luta pela justiça em todo o mundo. Nossa, eu já estou com várias perguntas, Pedro, mas eu vou passar para você, senão eu vou perguntando. Eu também não, mas já começamos então da melhor forma, para saber, já deu para entender um pouquinho mais, mas para saber então, no que a fé se relaciona com a cidadania, então, Carlos? Eu penso o seguinte, fé e cidadania são conceitos, são coisas extremamente conectadas. E aí eu penso biblicamente, eu gosto de uma frase do John Stott que ele disse o seguinte, a mente cristã não é aquela que recita versículos, mas é aquela que pensa com os parâmetros das Escrituras. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não necessariamente eu preciso estar recitando versículos, claro que a gente tem as referências bíblicas, para justificar algumas teses, mas o grande desafio é a gente pensar dentro dos parâmetros e das categorias bíblicas. E aí o que eu penso? Primeiro, é importante a gente se lembrar que nós somos, no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós nos tornamos cristãos, discípulos de Jesus, nós temos dupla cidadania. A gente ganha a cidadania celestial, mas a gente segue com a nossa cidadania aqui. E a nossa responsabilidade é dupla. Lembro do bispo anglicano, uma das minhas referências, o bispo Robson Cavalcante, Dom Robson Cavalcante, grande influência das décadas de 80 e 90, da geração formada pela Aliança Bíblica Universitária, pela ABU, mas ele dizia o seguinte: nós somos estrangeiros nesse mundo, mas a gente não está aqui a passeio. Deus não nos deixou aqui a passeio. Ou seja, nós temos um papel. E a fé cristã nos impulsiona à transformação da cidade. A fé cristã nos impulsiona na direção de quem sofre. A fé cristã nos impulsiona aos lugares e às pessoas que normalmente são rejeitadas por essa sociedade. Para fechar o meu raciocínio, quando Pedro fala, onde é que fé e cidadania se conectam? Vou trazer aqui um texto que eu gosto muito. Capítulo 58 de Isaías, que fala sobre o verdadeiro jejum. E é interessante que o capítulo 58 de Isaías, se você se debruçar sobre ele, ele pode ser visto a partir de uma pergunta: que tipo de prática de fé que Deus espera de nós? Porque o capítulo 58 de Isaías fala sobre o verdadeiro jejum. E aí o povo de Israel está reunido naquele momento, na festa anual, no Yom Kippur, naquele momento, ali em jejum, para se arrepender dos seus pecados, em oração, feriado nacional, e o povo está ali, cumprindo o rito religioso, o povo procurando ser zeloso com os seus ritos, o povo é um povo que oferta, é um povo que tem um padrão moral e ético, é um povo que se preocupa em agradar a Deus, mas Deus olha para eles e fala assim, desculpa, eu vou falar para vocês uma coisa, através da boca do profeta Isaías. Nada disso que vocês estão fazendo me agrada, porque não é isso que move o meu coração, não é isso que toca o meu coração. E aí Deus vai falando assim, porque vocês se reúnem aqui, nesses ritos, mas eles fazem pouco sentido para mim. Aí o povo diz o seguinte, mas Senhor, a gente ora e parece que o Senhor não responde, a gente está aqui se esforçando, tentando fazer tudo o que é correto e o Senhor não reage, o que acontece? Aí Deus olha e fala assim, escuta, primeira coisa, vocês estão aqui, é feriado nacional, vocês estão orando, estão jejuando, mas assim, os trabalhadores de vocês estão lá trabalhando. Vocês sequer dão folga aos trabalhadores, vocês exploram os trabalhadores de vocês. Eu não consigo entender uma fé que se volta para mim, mas não se preocupa em dar um salário digno para o trabalhador. Aí Deus diz, vocês estão aqui
vocês estão fazendo jejum, mas eu quero saber o que vocês fazem por quem está nu, por quem vive na rua, e por aí vai. Como é que eu leio esse capítulo 58 de Isaías? Eu leio Deus dizendo o seguinte, como é que eu o interpreto? Se você pensa que tem um relacionamento com Deus, mas não se identifica com quem Ele se identifica e com as coisas com que Ele se identifica, sinto te dizer, você não tem um relacionamento com Deus, você é só um bom religioso. Porque o coração de Deus se volta para o necessitado, o coração de Deus se volta para a justiça, o coração de Deus se importa com as condições de trabalho das pessoas. Por isso eu me envolvi na luta contra o trabalho escravo, porque o coração de Deus se move, se toca com essas coisas. E o que ele diz, se vocês não se movem, se o coração de vocês não se volta para as pessoas às quais eu me volto, desculpa, vocês são só religiosos, vocês só estão cumprindo o rito religioso. E isso não tem a menor importância para mim. Logo, a fé cristã é uma fé prática. Logo, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade que nos move ao exercício da cidadania. E aqui eu fecho dizendo o seguinte, o que é cidadania? Eu gosto de um conceito cristão que eu aprendi ainda garoto, que é o seguinte, cidadania, um conceito muito simples, é tudo aquilo que a gente faz para que a cidade melhore. É tudo que a gente faz para que a cidade melhore. Ser cidadão é o quê? É trabalhar o tempo todo para que a cidade seja melhor hoje do que ela era ontem. É a gente militar, e aí, sob a perspectiva cristã, é a gente militar contra a iniquidade. É ser sal da terra e luz do mundo. O que é ser sal da terra? É impedir o processo natural de putrefação. O sal faz isso, ele conserva. Né? Então, assim, ser cristão e ser cidadão é ser limite da iniquidade. É ver aquilo que está acontecendo de forma equivocada e falar, não, peraí, todo mundo joga. Mas como é que eu sou cidadão e sou cristão? Por que eu sou cidadão e sou cristão? Porque você ganhou uma nova consciência em Cristo. Porque aí você se lembra do apóstolo Paulo, não se conforme, não tome o jeito desse mundo, mas renove-se pela transformação da sua mente. Todo mundo, vou dar um exemplo, vamos dar exemplos práticos. Todo mundo joga copinho de plástico, garrafinha d'água, joga pela janela do carro. Aí a gente não joga. Você não joga por quê? Eu não jogo porque eu sou cristão. Como assim? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu sou cristão, eu tenho uma nova consciência. Pode todo mundo jogar lixo. A gente sabe que lixo é um dos principais problemas das nossas grandes cidades. Se o lixo é um problema, eu estou trabalhando para que a cidade não piore. E ao fazer isso, eu estou trabalhando para a cidade melhorar. Não jogo lixo, porque eu ganhei uma nova consciência. Eu, por exemplo, eu não desperdiço água. Por que você não desperdiça? Eu vou fazer minha barba, eu fecho a torneira. Eu vou tomar o banho, eu diminuo o tempo de banho. Por quê? Porque eu sei que a água é um bem precioso. É fruto da criação. E aí, assim, mas o que nós temos a ver com a criação? O livro de Salmos diz que a terra em sua plenitude pertence ao Senhor. Logo, quem melhor do que os seus filhos para cuidarem dessa herança? Ou seja, cristianismo e cidadania, trabalho para que a cidade melhore, preservação do meio ambiente, luta pela justiça, tem tudo a ver, vocês estão intimamente ligados. Muito bom, pastor. E é muito gostoso, assim, para nós sabermos que no governo também existem pessoas com a nossa fé, né? Muito gostoso. Agora, existe outra coisa que as pessoas também acham que toda é culpa do governo e a gente esquece de fazer a nossa parte, né? Tem as duas coisas que são muito importantes. Agora, eu queria perguntar para o senhor, qual a importância do cristão ele lutar por causas sociais, né? Porque, às vezes, acontece isso, ou deixa tudo para o governo, ou acha que se eu fizer a minha parte não vai dar diferença. Mas qual a importância do cristão lutar, então, por essas causas sociais? Fundamental, Lídia. Eu estou absolutamente convencido que é impossível seguir a Jesus sem se comprometer profundamente com uma vida comprometida com a justiça. Na luta pela justiça. É só a gente olhar para Jesus. Com quem Jesus andava? Com quem Jesus se preocupava? Numa sociedade onde os leprosos eram completamente excluídos, ninguém chegava perto, ninguém tocava, Jesus ia lá e tocava. Numa sociedade que rechaçava as mulheres, que humilhava as mulheres, que excluía as mulheres, numa sociedade profundamente machista, numa sociedade num contexto profundamente xenofóbico, porque os judeus, os israelitas, os hebreus naquele momento, eles faziam uma oração
olha só como a coisa xenofóbica era braba. Eles faziam uma oração tripla. Todo dia eles oravam e falavam assim: Deus, muito obrigado por não ter nascido mulher, muito obrigado por não ter nascido cachorro e muito obrigado por não ter nascido samaritano. Ou seja, é nesse contexto que Jesus trata as mulheres com uma dignidade que ninguém tratava. Aquela mulher que é pega em adultério e que os zelosos doutores da lei chamam e falam assim: Jesus, para testá-lo, bom, e agora? A lei diz que é para apedrejar. Jesus não quebra a lei. Jesus não destrói a lei, até porque a lei tem seu papel, tem sua importância. E aquela era uma lei bizarra. Mas Jesus olha para eles e fala assim: não tem problema. Quem aqui não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Isso. E aí as pedras começam a cair e tal. E aí ele vai naquela mulher, perto dela, no ouvido dela, aquela mulher humilhada, jogada no chão, ela condenada. A pergunta que eu sempre faço é assim: cadê o homem? Porque adultério ninguém faz sozinho. E cadê o homem? Bom, o homem sumiu. Né? Você vê que o negócio de machismo é um negócio antigo. E aí aquela mulher ali, Jesus vai até ela e fala assim: olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá, não peques mais. A mulher samaritana, numa sociedade nesse contexto, Jesus vai, se dirige à mulher, porque os hebreus não deveriam se dirigir aos samaritanos, muito menos a mulheres. Ele vai à mulher e à samaritana, conversa com ela, e tem um dos diálogos mais profundos da Bíblia com aquela mulher. Então, é impossível seguir a Jesus e não se comprometer com a justiça. É impossível seguir a Jesus e não olhar para as pessoas de forma diferente. É impossível seguir a Jesus e não se preocupar com questões sociais. Tem um outro aspecto da fé cristã que eu queria levantar aqui com vocês, não quero me estender, mas que eu penso ser importante. Eu penso que quanto mais a gente entende a fé cristã, mais a gente se compromete na luta pela justiça e com as questões sociais. E por que eu digo isso? Eu sou um cristão ativista pelos direitos humanos e pelos direitos civis. Isso me fez me envolver com a questão do combate ao trabalho escravo. Sim. Isso me fez me envolver, agora no último ano, quando eu fui secretário de esportes, com a promoção da Taça das Favelas, com a proteção, um programa inédito de proteção das crianças de abuso sexual, enfim, uma série de coisas que nós fizemos, né? Tudo isso tem um sentido. Por quê? Sempre que me perguntam assim, mas cristãos podem se envolver com direitos humanos, devem se envolver com direitos humanos? Direitos humanos não é esse negócio de defender bandido, não sei o quê, isso é uma tremenda de uma distorção, mais do que isso. Setores ideológicos e políticos sequestraram essa agenda como se essa agenda fosse uma agenda ideológica. Como se o comprometimento com a justiça e com os direitos humanos fosse ideológico. E não é. E por que eu digo que não é? Porque quem inseriu o conceito de direitos humanos no mundo que nós vivemos foi a narrativa judaico-cristã bíblica. Gênesis 1. É a Trindade ali dizendo na criação dos homens: façamos todos os homens à nossa imagem e semelhança. Todos, toda a humanidade, homens aí no sentido da humanidade, toda a humanidade. Ou seja, essa afirmação bíblica, inclusive a Bíblia, é um dos documentos visitados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a carta fundante da Organização das Nações Unidas, que pouca gente sabe. Mas essa declaração bíblica, Lídia, essa declaração bíblica tem duas implicações. Se todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança do Criador, logo, nós somos todos iguais entre nós, em dignidade e em direitos. Segunda consequência, se todos fomos criados à imagem e semelhança do Criador, temos a imagem dele impregnada em nós, a vida humana é sagrada. Logo, toda forma de opressão, toda forma de exclusão, toda agressão, toda forma de violência contra a vida humana, contra o ser humano, na verdade, eu diria que é uma blasfêmia contra Deus, é uma afronta contra o Criador. Então, quanto mais nós compreendemos a fé cristã, mais a gente se compromete com isso. E não é por uma questão de ideologia, não é por uma questão política, não, é imperativo de fé. A fé cristã é uma fé cidadã. Muito bom, até porque as coisas daqui são temporárias, né? Só as coisas eternas que são as que vêm de Deus, né? Estou achando muito legal os comentários do pessoal aqui.
todo mundo que nos acompanha aqui, mandar um abraço para a Wanda, que está aqui com a gente todo dia, para a Catilson também, para a Sônia Nóbrega Cortinas, grande abraço, Sônia. O Justino, no começo, a gente colocou... aniversário do Justino, inclusive, é né? verdade. Parabéns para ele. A gente perguntou, né, na nossa nosso enquete, aqui da vocês igreja. consideram um bom cidadão? Ele falou assim, ó, cidadão sim, mas como crente tem que melhorar. Ele falou. Sempre, né? Ele fez essa análise dele, né? Justino, um grande querido. Luiz Sidney também está aqui com a gente, bom dia. A Wanda também estava comentando um pouco sobre a carga horária dos professores, tá? Quando a gente começou a falar um pouco sobre a questão do trabalho. Esse cara falou que às vezes passa bastante, assim, que ela sente um pouco mal por isso. O Mário Américo falou, muito bom ouvir o Carlos Bezerra nessa manhã. Todo mundo aqui curtindo com a gente, o José Marques. O Israel também Pimenta aqui. Fala... a Thaís falou, gostou pediu até para a gente falar um pouco mais sobre essa relação entre Jesus com as mulheres, né? A gente pode até pensar em um outro programa para falar sobre isso, porque tem bastante coisa para falar. Eu queria saber então, Carlos, por que a gente fala, nós como cristãos, né, falamos tão pouco do órfão, da viúva, do estrangeiro? Por que é tão difícil, né, a gente ter esse espaço para falar sobre isso e essa preocupação também no nosso dia a dia? Você sabe que essa é uma provocação que eu sempre faço. É uma pergunta que eu me faço. Aliás, é uma pergunta que eu faço também no meu livro, no Fé Cidadã, que é um livro que fala sobre esse diálogo que a gente está fazendo aqui sobre fé cristã e política, como é que essas coisas se conectam e como é que elas se conectam de uma maneira diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Eu não tenho como referência cristã, evangélica, protestante, a representação que eu vejo hoje no Congresso Nacional, a representação política que eu vejo hoje no Congresso Nacional. Estou falando em termos de mérito, para bem ou para mal, ou na tentativa de me colocar como melhor ou pior. Não é isso. Não estou falando sobre mérito. Estou falando sobre modelo, né? Minha referência é a de cristãos e cristãs históricas que se comprometeram com uma fé que traz um legado de luta, que traz um legado de justiça e que transformaram a humanidade. E aí eu posso citar alguns. Por exemplo, eu me identifico profundamente e espiritualmente com o reverendo Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano que comandou e inspirou... os luteranos têm muita influência no seu Rio Grande do Sul, mas que inspirou a Igreja Confessante. Numa Alemanha nazista, onde a maioria da igreja havia aderido ao regime nazista. E aquele homem, inspirado por Deus, comprometido com uma fé cidadã, foi um dos principais responsáveis pelo movimento de resistência. Acabou assassinado por causa disso. Acabou martirizado por causa disso. Outra referência espiritual e cristã, o reverendo Martin Luther King, na década de 60 nos Estados Unidos. Seu compromisso na luta contra o racismo, na luta pelos direitos civis, na luta contra algo. O racismo é interessante, né? Porque o racismo está presente, está próximo de nós, e ainda hoje, 50 anos depois da luta do reverendo Martin Luther King, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como no mundo todo, as pessoas insistem em dizer que não, ele não acontece, não é tão grave. E ele está aí. Mas quem levantou essa bandeira? Cristãos. Outro. Um anglicano agora. Bom, falei de um batista, falei de um luterano, vamos falar de um anglicano. Né? Um anglicano. O arcebispo Desmond Tutu, que teve papel preponderante na luta e na resistência contra o regime do apartheid, que discriminava, que excluía negros, que separava negros e brancos na África do Sul. Enfim, essas são as referências. E aí eu penso o seguinte, já que a gente falou da atuação evangélica no mundo da política no país, né? A pergunta que eu sempre faço aos irmãos que estão na lida política, que estão nessa arena política, quando eu ouço os irmãos dizendo o seguinte, eu sou pautado, eu trabalho em sintonia com as Escrituras. Ok, eu concordo e também sou. Mas a Bíblia é um livro que tem mais de 2.000 versículos, 2.000 versículos, falando sobre um quarteto, que um pastor presbiteriano, que é talvez uma das minhas maiores referências atualmente, o reverendo Tim Keller, chama de quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, o refugiado. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre a garantia do direito, sobre a proteção, sobre o dar voz a esse quarteto. E aí eu fico pensando,
no discurso e na prática desses que dizem nos representar e que estão na vida pública, na arena pública, por que é que eles falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Por quê? Vou aqui provocar, já que estou provocando. Porque se comprometer com esse quarteto, na arena pública, por exemplo, não dá voto. Você enfrenta, como no caso do trabalho escravo, por exemplo, nós enfrentamos grandes interesses econômicos. Sim, grandes nomes, né? O trabalho escravo está intimamente ligado com o tráfico de pessoas, que é um dos crimes mais rentáveis do mundo. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. Né? Então, assim, se comprometer com essas agendas tá mais perto de Jesus, porque Jesus, ao confrontar, por exemplo, o sistema religioso da sua época e se comprometer e andar na direção da dignidade da mulher, andar na direção da dignidade de todo ser humano, do leproso, do excluído, do estrangeiro. Você vê, os heróis de Jesus são os heróis mais improváveis. O herói de Jesus é o samaritano, a parábola do bom samaritano. Ele encontra o religioso e fala assim, olha, ele fala, como é que eu posso alcançar a vida eterna? Aí ele falou, ame o teu próximo. Olhe para o seu... Mas quem é meu próximo? Eu vou te contar uma historinha. Sabe quem que é o herói da minha história? Aí vem o religioso, passar o largo, vem outro religioso, passar o largo. Assim, sabe quem que é o herói da história de Jesus? É o samaritano, aquele que eles consideravam uma sub-raça. Por quê? Porque Jesus, ele é pedagógico o tempo todo. Então, eu penso que essas coisas não trazem popularidade, não trazem grana numa sociedade que quer muito isso, glamour e grana, e não trazem votos. Mas nós precisamos, a gente tem uma responsabilidade de trazer esse tema à pauta, porque se de fato a gente diz que nós temos uma ação focada e em sintonia com as Escrituras, numa Bíblia com mais de 2.000 versículos fazendo essas citações, a gente precisa cada vez mais, como cristãos, na arena pública e como igreja, nos comprometermos com a transformação, com o acolhimento e com trazermos esperança a esses que vivem, eu diria, de forma absolutamente excluída na sociedade que a gente vive. É verdade. Isso me lembrou de José, de Davi, né? Que estava lá e Deus escolheu e levou lá, vai. E é Deus que faz, sempre improvável, né? É sempre improvável. Deus ama. Eu falo que Deus tem um bom humor, porque assim, são sempre os improváveis. Não é? O Samuel vai lá ungir. Deus fala para o profeta Samuel, você vai ungir o rei de Israel. E o Samuel ainda está com aquela coisa, ele está com a imagem do Saul na cabeça, um cara forte, alto, tal, articulado, e vai na casa de Jessé, chega lá, aí o Jessé vai apresentando esse. Não, não é nenhum desses. Não aí, é lindo? Você não tem mais um? Tenho. Quem? O Davizinho. Aí, cadê ele? Ele está lá, mas não é ele está lá cuidando das ovelhas, traz. E aí, não é? Davi, não só ungido de Israel, não só é ungido rei de Israel, como vence o gigante, e apesar de todas as suas contradições, que a Bíblia também não poupa, é chamado homem segundo o coração de Deus. É verdade. A fé cristã é incrível. É verdade. É lindo, pastor Carlos, é lindo de pensar nessas coisas e também falar da importância, né, e das dificuldades da justiça social, porque isso assemelha muito a Cristo, como o senhor muito bem colocou aqui, né? Assemelha muito a Cristo, mas eu queria que você destacasse um pouco mais sobre essa importância e as dificuldades de se fazer da justiça social. Eu penso que a gente tem uma dificuldade. Hoje a gente está vivendo um momento de muita polarização, né? Então, há uma necessidade das pessoas de sempre rotularem os outros ou encaixotarem pensamentos. Então, assim, se fulano fala de questões sociais, se a gente resgata questões sociais, se a gente usa palavras como justiça social, direitos humanos, tal, imediatamente o que se busca fulano é de ideologia à esquerda, né? O que, na verdade, é uma falácia. Esses conceitos, inclusive, de direita e esquerda, nem fazem, aliás, fazem cada vez menos sentido no mundo que a gente verdade. Vive. Eles faziam sentido naquele mundo pós-Revolução Francesa, né? Ali, a divisão esquerda e direita. Agora, tudo precisa ser enquadrado em esquerda e direita. Outro dia, para se ter uma ideia da loucura que isso virou, eu tenho um amigo, e ele é um pastor, um grande expositor das Escrituras e tal, e ele fez um post.
E ele também fala muito sobre questões sociais. E aí a gente tem ele fez um post com uma foto da Bíblia dele, né? A gente tem a Bíblia, todos nós temos uma Bíblia, e assim, a minha tem aquela fitinha que vem, que da própria Bíblia, que marca o texto, né? E aí, a minha fitinha é preta. Mas, por acaso, ele usou uma foto de uma Bíblia que tinha uma fitinha vermelha. Um monte de gente falou assim, eu sabia, pastor, que no fundo um dia o senhor ia entregar, o senhor é comunista e tal, não sei o quê. Mas assim, porque é uma desconexão, né? Porque, de certa forma, houve uma perda com o passar dos anos, parcela pela polarização, parcela por a gente pregar um evangelho onde a espiritualidade se desencarnou, ou seja, onde a gente separa aquilo que seria espiritual e aquilo que seria, por assim dizer, menos espiritual ou mundano, que é a ação em favor do outro, as ações solidárias, as ações humanitárias. E isso não é menos espiritual, isso é espiritual. Evangelização e ação social andam juntas. Uma igreja que apenas evangeliza, mas que socialmente não serve à comunidade, não está presente na comunidade, não é sensível à dor do outro, ela é uma igreja incompleta. Uma igreja que só serve, mas que esqueceu o evangelho de Jesus, que esqueceu a manifestação dos dons de Jesus, que esqueceu essa presença transformadora do anúncio do evangelho ou da leitura e do estudo das escrituras, está mais para uma ONG do que para uma igreja. Então, igreja tem as duas asas. E é importante a gente lembrar que a fé cristã, ela é uma fé de equilíbrio, ela é uma fé de perseverança, ela é uma fé de esperança, mas ela é uma fé de transformação do homem e do seu contexto. Quando eu fui alcançado por Jesus, eu estava brincando com vocês aqui, antes da gente começar o programa. Eu ouvi os testemunhos na minha adolescência, de gente que havia se convertido, sido alcançada por Jesus, e que vinha de contextos hardcore, contexto pesado e tal. E aí se converte, né, e muda radicalmente de vida. Citou até o Rodolfo Abrantes, né? Citei até o Rodolfo, que eu fiz uma live Muito esses bom. dias. O Rodolfo que era vocalista dos Raimundos, vivia um mundo barra pesado e tal, de repente ele se converte e muda radicalmente. Mas eu, por exemplo, eu me converti aos 11 anos de idade. Me converti na minha igreja, eu sou, como você disse, né, da Comunidade da Graça. Meu pai é pastor, já com mais de 50 anos de ministério, eu também sou da equipe pastoral. E eu me converti na minha comunidade. E eu me converti numa noite em que estava lá, eu conto isso inclusive no meu livro, um grupo de médicos missionários de um navio chamado navio Doulos, que andava o mundo. Esses médicos apresentavam seu testemunho e atuavam em crises humanitárias. E eu fiquei tão encantado com a forma com a qual eles apresentaram o evangelho naquela noite, que eu fiz uma oração dupla de criança. Eu fiz, Deus, eu queria entregar o meu coração ao Senhor, eu quero ser transformado e eu também queria ser um médico missionário como esses que estão aí. Legal. Eu vou te falar, Lídia, eu acredito que oração é uma coisa perigosíssima. Porque Deus responde. Oração de criança, então, mais perigosa ainda. Deus responde. E Deus respondeu a minha oração, né? E com o passar do tempo na minha caminhada, eu fui descobrindo que ser cristão é colocar todos os seus dons, os seus talentos e aquilo que Deus te dá em favor do outro. E aí a minha oração era, Deus, como eu não quero ser só um médico. Eu não quero ser mais um médico que tem sua clínica, que trabalha num hospital, eu quero ser um médico que possa ter o coração batendo em sintonia com o teu e que possa, de fato, cuidar daquelas pessoas com quem o Senhor mais se importa. Aí eu comecei, ainda na universidade, juntamos um grupo de estudantes na nossa comunidade. A gente começou uma clínica, a gente começou um projeto social, que ele foi crescendo. Hoje é uma fundação, só nas creches, tem mais de 2.000 crianças. Eu continuo voluntário lá. Mas, enfim, os desdobramentos da minha vida foram acontecendo até que eu descobri a minha vocação política. E a minha vocação política de serviço foi sendo expressa da mesma maneira.
expressa com valores do reino. E o principal valor do reino para mim na vida pública, entre os valores eu destacaria, é o valor da vida, é a preservação da vida. Desde o útero até o último dia, uma preservação da vida. Por isso que eu criei o programa Mãe Paulistana. Humanizou o parto, garantiu a vida na cidade, diminuiu a mortalidade materna, a mortalidade infantil. Eu vou fechar aqui, eu lembrei de uma coisa, já que a gente está num espaço presbiteriano, eu queria fazer um agradecimento aqui e um reconhecimento à Universidade Mackenzie. Que demais. Quando eu fui secretário de esportes, é incrível como o Mackenzie é uma organização que, para além de ser uma organização permeada por valores cristãos, Sim. uma organização confessional, é uma organização socialmente responsável e comprometida. Fruto das convicções de fé. Mas eu era secretário de esportes, eu saí agora recentemente, e a Secretaria Municipal de Esportes tem um centro olímpico, que é o quê? É um centro de formação de atletas olímpicos na cidade. Então, meninos e meninas de toda a cidade fazem as peneiras na periferia, nos lugares mais distantes. Aqueles que são selecionados vêm para o Centro Olímpico e vão ser formados Muito como legal. atletas. Né? Então, esse trabalho é feito. Por lá passaram Hortência, Magic Paula, a Cris Roseira do futebol, atletas do judô, enfim, atletas de todas as especialidades, todas as modalidades. Mas eu olhava para o Centro Olímpico e falava assim, puxa vida, quando os meninos e as meninas completam 17 anos, eles têm que ir embora. E aí, se um clube não levá-los, bom, enfim, eles caem na vida e seja o que Deus quiser. Eu fui conversar no Mackenzie. À época, o reitor era o professor Benedito, que agora está no governo federal, no Ministério da Educação, e o vice era o professor Marco Túlio, que é o atual reitor. Gente de primeira qualidade. E falei para eles, olha, esses meninos e essas meninas, quando chegam aos 17 anos, perdem a perspectiva de vida. E o que você propõe, Bezerra? Eu queria propor que a gente fizesse uma parceria. Qual? Os meninos e as meninas que prestarem vestibular aqui no Mackenzie e que passarem, que forem atletas, que ganhem bolsas integrais. Nossa, que demais. Eles olharam e falaram, e como é que você vê essa parceria? Eu falo, essa parceria pode ser ótima para os meninos, para a prefeitura e também para o Mackenzie. Por quê? Você vai ter atletas de primeiro nível que vão levar o nome da universidade. Qual foi a reação? Tamo junto. Uau, que Vamos demais. fazer. Nesse ano agora de 2020, tem 7 garotos e garotas. Nossa, que demais. Passaram no Mackenzie, Bezerra. fazendo engenharia civil, engenharia elétrica, psicologia, farmácia, e que tiveram suas vidas mudadas para sempre. Porque, na verdade, essa é a compreensão de fé que nós temos. A fé cristã, quando chega, não tem jeito. O reino, quando chega, o reino Quando muda. Deus manda... O reino muda as pessoas e o contexto delas. E a justiça se estabelece. Então, eu queria registrar isso. Minha gratidão especial à Universidade Mackenzie, especial ao professor Benedito, ao professor Marco Túlio, pelo grande trabalho, pela sensibilidade social e por tudo que representa a Universidade Mackenzie para São Paulo e para a história de São Paulo. Que demais. E nós, como cristãos, agradecemos também, porque é bonito ver o nome de Deus glorificado, né? É Deus que faz, né? Tudo que tem de bom é Deus que faz, e nós somos gratos também por essas atividades cidadãs, né? É isso. O pessoal tá participando aqui, ó. A Aline falou que o evangelho tem a ver com o próximo e não com a gente, que a gente tem que amar eles. O Alexandre foi lindo o trabalho. Muito legal, todo mundo aqui, a Thaís Martins também participando. E agora, para a gente já encerrando, né? Eu queria fazer uma pergunta e pedir uma mensagem final, porque eu acho que vai estar relacionado uma com a outra. Muito. Né? Foi muito legal o papo, muito bom, um privilégio, né? Privilégio A mesmo. gente já quer marcar já um monte de conversa aqui. Né? Muito. Começa a falar, começa a surgir assunto, né? Se deixar, Não dá vontade de parar. a gente vai. Eu falei demais também, eu falei um monte Mas aqui. obrigada, a gente Vocês amou. falarem tanto. Não, é Mas isso não, mesmo. a gente Eu quer tenho ouvir. paixão no que eu faço, então vou falando. Ai, que demais, a gente quer ouvir. Para saber, então, por que a gente deve lutar por essas questões sociais e tal, de justiça social, se a gente sabe que aqui é um mundo corrompido e não vai ter nada perfeito. Então, por que se engajar nisso? Por que ter todo esse trabalho, se a gente sabe que não vai ter uma questão... Desculpa, gente, o fonezinho aqui. Se não vai ter se esse mundo é um mundo caído, e também uma mensagem final para todas as pessoas que nos assistem aí, estão nos acompanhando aqui nessa manhã. Esse mundo é um mundo caído,
e é um mundo que carece da glória de Deus. E a Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, que são os filhos da esperança, que são os filhos que apontam que há novos começos, que há possibilidade de recomeçar, de que é possível a gente ser gente de um jeito diferente. Eu quero dizer o seguinte, a gente não pode abandonar esse mundo. Muitos leem as Escrituras da seguinte forma: bom, o mundo jaz no maligno, está ruim, vai de mal a pior, nós não temos nada a ver com isso. Não, eu não creio nisso. O mundo sim jaz no maligno, mas nós estamos aqui para sermos luz de Deus nesse mundo, para oferecermos esperança. E esse mundo pode ser diferente. Esse mundo pode ser diferente. Você veja, quando Jesus vem ao mundo, Jesus é Deus feito gente. Jesus é a face humana de Deus. Jesus é Deus feito gente. E Deus, como eu disse a vocês, eu vinha dizendo, Deus é pedagógico. Quando Jesus vem, se encarna, Ele que é rei, se torna em forma de servo, e Ele que é espírito e se transforma em gente, se transforma em humano, Jesus é gente, para a gente olhar como é que Deus imaginou e sonhou que gente fosse. Jesus é gente diferente do que a gente está acostumado a ver ser gente. Jesus aponta para a gente o jeito divino de ser gente. E é essa a nossa missão nesse mundo. Nós estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui para dizer para esse mundo que esse mundo pode ser diferente. Esse mundo pode ser um mundo de gente parecida com Jesus. Gente que é gente do jeito que Jesus foi. Esse mundo pode ser diferente. E eu finalizo dizendo que eu gosto muito de uma frase do Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, que ele fala sobre a utopia. Que a utopia, ela está diante da gente. E a gente caminha na direção da utopia, a gente anda 10 passos, quando a gente chega perto, o que acontece? Parece que ela se distanciou mais. E aí a gente anda mais 10 e ela se distanciou mais. E aí a pergunta que ele faz é, e para que serve a utopia? Ora, a utopia serve exatamente para isso, para fazer a gente caminhar. E eu creio que a utopia do reino, que é a utopia o mundo como deveria ser, mas ainda não é a utopia que nos faz caminhar, porque a gente vai ensaiando aqui o jeito que a gente vai viver lá na eternidade, com generosidade, com doação, com solidariedade, com esperança, com paz e sendo gente do jeito que Deus desejou que a gente fosse gente. Enfim, eu acho que é nisso que eu acredito, é na utopia do reino que eu acredito, e eu penso que eu estou entre aqueles cristãos que eu não abandonei esse mundo, não. Porque eu olho para a utopia do reino e falo, esse mundo pode ser diferente. Outro mundo é possível. Tem um outro jeito de ser gente, e eu vou anunciar a palavra do Evangelho, eu vou anunciar as Escrituras, eu vou andar seguindo os passos daquele que é o meu grande modelo de gente, que é Jesus de Nazaré. Nossa, que mensagem, pastor. Que mensagem, pastor Carlos Bezerra, que alegria nossa tê-lo conosco nessa manhã. Obrigada por tudo que o senhor falou aqui, que edificou muito a minha vida, eu tenho certeza que edificou a sua também. E nós agradecemos em nome do Manhã IPP, em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da nossa equipe que foi edificada aqui, e quem está assistindo do outro lado, que eu vi que tem muita gente assistindo, eu transmito aqui a sua gratidão, porque eu sei que edificou a sua vida também, eu transmito nossa gratidão por ter aceitado o nosso convite e estado aqui dividindo essa sabedoria que vem do Senhor. Obrigada mesmo. Obrigado, Lídia. Obrigado, Pedro. Obrigado, vocês todos estão aqui participando disso. Obrigado a você que nos acompanhou até o momento. Queria deixar um abraço especial para duas pessoas queridíssimas, o reverendo Arival e o reverendo Hernandes Dias Lopes. E parabenizar pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo sob a batuta deles, sob a condução deles e do Senhor, mas disseminando bons conteúdos na rede. Parabéns, viu? Deus abençoe. Amém. Amém, é verdade. E eu quero falar também desse livro, que é a nossa dica do livro de hoje, gente. Olha só, Fé Cidadã, quando a espiritualidade e a política se encontram, do nosso querido pastor Carlos Bezerra.
A fé, a política e os direitos humanos são 3 termos que carregam sentidos e significados bastante complexos, postos em interação neste trabalho de Carlos Alberto Bezerra Júnior, promovem reflexões ricas em análises desafiadoras. Esse livro é muito legal, que a gente já está com o autor aqui para conversar um pouco sobre ele, né, que é a nossa dica do dia. E também tem recomendações. Eu achei muito legal que eu li a parte, né, de trás do livro. Eu vou ler aqui. Tem recomendações desde de um ex-presidente da República até o nosso pastor aqui, né? O pastor Hernandes. É verdade, vou ler aqui o que o Fernando Henrique Cardoso falou. No momento de descrédito da política em nosso país, Carlos Alberto Bezerra Júnior a reafirma como atividade voltada ao bem comum e atenta especialmente às pessoas mais vulneráveis a condições sociais adversas. Bezerra Júnior é genuinamente um homem de fé, entendida por ele não como um instrumento de poder, mas como uma força interior que o conecta ao outro e lhe concede a coragem de empenhar-se para transformar o mundo em um lugar melhor para todos. Palavras do Fernando Henrique Cardoso. E tem palavras aqui da Marina Silva também, do Hernandes Dias Lopes. Olha só, esse livro, Da Lavra, do eminente deputado Carlos Alberto Bezerra Júnior, é um grito altissonante de uma alma irrequieta. O conteúdo dessa robusta obra há de ser um farol a apontar novos rumos da política brasileira, clareando o entendimento deste importante trinômio: fé, política e direitos humanos. Hernandes Dias Lopes, nosso querido reverendo. Então fica a dica aqui de hoje, maravilhosa para você. Eu quero, viu? Vou levar o meu hoje. Certeza, já. hoje. Que bom. Com dedicatório e tudo. Olha, que demais, gente. Muito bom, muito bom. Fica a nossa dica. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom ter você aqui. E a gente continua com os nossos conteúdos, né? Agora, vamos chamar, então, a Tainá para ver o que ela tem para falar para nós ficarmos ligados hoje. Fala aí, Tainá. Olá, meus amigos. A notícia de hoje é direto das cidades de Brotas de Macaúbas e Piatã, na Bahia. A empresa Forte Leve promove um projeto missionário e social no sertão nordestino através do Instituto Água Viva e a AMES, Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Não sei se todos sabem, mas muitas regiões do sertão têm uma carência muito grande e até ausência de igrejas evangélicas. Segundo o estudo do referido instituto, existem mais de 6.000 comunidades sem nenhuma presença de igreja ou de outro trabalho religioso. Foi verificado em loco algumas destas regiões, que são consideradas, segundo estudos de missiologia, como povos ainda não alcançados. Os pastores das igrejas presbiterianas de Laranjeiras, da cidade de Serra Espírito Santo, Presbiteriana Memorial, da cidade de Vila Velha, e a Presbiteriana Santana, da cidade de Cariacica, foram convidadas, desafiadas e incentivadas a serem as primeiras igrejas presbiterianas do Brasil a iniciar um projeto em parceria com o referido instituto e com a AMES. Os pastores Davidson Torres, Avilmar Calabres e Edson Oliveira, das respectivas igrejas, resolveram se unir em prol deste trabalho e criaram a Comipres, Consórcio Missionário de Igrejas Presbiterianas ao Sertão. Segundo o reverendo da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Davidson, após algumas reuniões em julho de 2018, aceitaram o desafio e ofereceram oportunidade e experiência para o envolvimento não somente de suas igrejas, mas de um consórcio de igrejas presbiterianas que compartilhassem da mesma visão, ardor e propósito missionário de trabalhar para a expansão do reino de Deus no sertão do nosso país. O movimento alcançou diversas igrejas do Espírito Santo e fora do estado também. Atualmente são 17 igrejas consorciadas. 2 cidades estão sendo alvo deste projeto, que é Brotas de Macaúbas e Piatã, ambas no estado da Bahia. E como resultado deste trabalho, contam com a presença de 9 missionários no campo e em 2019, 38 pessoas foram recebidas por batismo e profissão de fé.
2 templos foram alugados pelo Comipres na cidade de Brotas, de Macaúbas, um no centro da cidade e o outro no povoado de Feira Nova. E desde julho de 2018 são realizadas incursões médicas e odontológicas. As crianças têm tido reforço escolar e atividades esportivas. E o que mais chamou a atenção foi a perfuração de poços artesianos, o que vai ajudar muito na geração de renda. No dia 18 de agosto, houve a perfuração do poço na comunidade de Bela Sombra, cidade de Piatã, Bahia, com 95 metros de profundidade e com capacidade de 14 mil litros de água por hora. E não para por aí. No dia 20 de agosto, perfuraram um poço no povoado de Curralinhos de Baixo, cidade de Brotas de Macaúbas, com 72 metros de profundidade e 16.400 litros por hora no povoado de Bela Sombra. E foi comprado neste mês de agosto um terreno de 2.500 metros quadrados do centro de Brotas, onde será construída a primeira base missionária do Comipres. Para a compra deste terreno foi fundamental a oferta enviada pela JMN e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através do contato com o reverendo Arival Dias Casimiro. Eu quero, de antemão, diante dessa parceria, agradecer ao reverendo Arival, quero registrar a nossa gratidão, registrar a importância do apoio que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem dado ao Comipres. Nós tivemos agora a compra do terreno lá de Brotas de Macaúbas para a construção da nossa primeira base. Então, tivemos um apoio assim significativo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do reverendo Arival, da Junta de Missões Nacionais, e que nós externamos aí a nossa gratidão e reconhecemos essa oferta generosa e esse apoio que os irmãos têm nos dado. A nossa gratidão e que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco para você, para que você pudesse entender do trabalho que o Comipres tem realizado no sertão da Bahia. Tá? E qualquer coisa, pode me ligar para poder a gente complementar as informações. Pergunta que tiver, pode fazer a pergunta que eu prontamente responderei. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Tudo isso acontecendo em uma região onde nem o catolicismo havia alcançado. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito bom, obrigada, Tainá, obrigada por nos trazer essas notícias tão relevantes, né? Agrada o nosso coração ver as pessoas recebendo água aí, né? E agora vamos para mais uma notícia. Dá um Google, tem mais coisas aqui no programa que vai informar e edificar você. Olha só, vocês devem ter acompanhado as notícias de combate de incêndios no Pantanal. O Pantanal enfrenta uma imensa onda de incêndios que já destruiu mais de 1 milhão de hectares de vegetação e atingiu em cheio a variada fauna do Cerrado. De janeiro até agora, as chamas já destruíram uma área enorme, equivalente a 8 cidades de São Paulo. Muitos animais tentam se refugiar do fogo. Os jacarés, por exemplo, procuram um restinho de água ou até mesmo barro e ficam enterrados. Só que as chamas surgem na vegetação por cima da terra e esses animais acabam morrendo. Um impacto tão grande como esse acaba que interfere em todo esse ciclo reprodutivo e vai demorar anos para a gente conseguir obter uma população crescente com o equilíbrio que sempre teve, explica o médico veterinário do Instituto Homem Pantaneiro, Diego Viana. Os incêndios no Pantanal ainda estão sem controle e novos focos surgem a todo momento. O que está dificultando esse combate é a estiagem que está tendo. Nós estamos mais ou menos há 3 meses sem chuva. Essa falta de chuva prejudica muito, alerta o capitão Alexandre José Gomes Dória. Uma notícia não muito boa, né, gente? Mas nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte, que possamos, diante disso, orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e mude esse quadro, né, tão triste que nossa querida terra está vivendo, né, além da pandemia. A fonte dessas informações é o site g1.globo.com. Ficar informado na sua manhã, né, com as notícias e tal, que dá para a gente informar também com o nosso Dá um Google. Então, pode rodar a vinheta, por favor, produção.
Aí, acertei. É o nosso queridíssimo. Dá um Google, a gente pega as notícias que estão em alta, que o pessoal está procurando, que termos que estão sendo repetidos estão em alta, em tendência. No Google, a gente dá uma olhadinha para passar aqui para vocês. O primeiro, todo mundo quer saber, e ontem foi a palavra, o assunto mais procurado, foi sobre Portugal. Mas por que o pessoal está procurando sobre Portugal? Aconteceu alguma coisa em Portugal? Queria te aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos portugueses ou brasileiros que vivem em Portugal, essa terra tão querida que eu amo demais, que sempre nos acompanha aqui pela IPPTV. Mas não é por causa disso que o pessoal procurou isso no Google. É porque ontem teve jogo da seleção de Portugal contra a Suécia. Vitória aí, ó, de 2-0, acredito, né? Pela Nations League. Então, todo mundo procurou para saber um pouquinho mais como é que faz para assistir o jogo e tal. Esse foi o assunto mais buscado. E além dele, tem todo mundo que sabe. Futebol está sempre em alta, né? A SBT. Por que o pessoal procurou sobre a SBT, sobre esse canal de televisão? Porque tem esse rumor de que o SBT vai transmitir a Libertadores. Então, será que vai transmitir? Não vai transmitir? Todo mundo foi lá e deu um Google para saber um pouquinho mais sobre o esporte. Falando em esporte, a gente estava conversando aqui com o Carlos Alberto Vider, né, que estava na Secretaria do Esporte, contou sobre todo esse testemunho lá. Também temos o programa que vai estrear aqui, o Esporte Vida e Fé, que está demais, muito bom. Você tem que acompanhar e já fica essa propaganda de acordo com o nosso Google aqui, que foi Portugal, a SBT. E por último, uma notícia não tão boa, a AstraZeneca. Todo mundo quer saber sobre a AstraZeneca. O que é isso? A AstraZeneca teve essa suspensão. Ela trabalha em conjunto lá com a Universidade de Oxford para realizar a vacina contra o coronavírus e teve suspensão dos testes globais e foi suspenso. Então todo mundo quer saber, e agora? Estava confiante nessa vacina, como é que vai ser? Então, continuemos orando e acompanhando para ver quais são os próximos passos, mas o Senhor está no controle de tudo e que a gente possa ter a nossa confiança nele e não... claro que a gente tem que orar para que as pessoas continuem trabalhando e tal, mas que a nossa confiança possa estar no Senhor e não em nenhum trabalho humano em si, né? E nem em homens, mas em Deus. Então, essas são as notícias que o pessoal está procurando, as tendências do nosso Dá um Google de hoje. Muito bom, e além de dar um Google, tem dica de música, e a música de hoje escolhida foi Seria Tão Bom, do Baruch, que a gente separou um trechinho que fala assim, ó: seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e, sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo e então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, do Paulo César Baruch. Seria tão bom. A dica de música aí para você nesse dia tão especial, tão gostoso, que a gente falou sobre fé, sobre causas sociais. Então fica aí a dica. Aplicativo da Rádio Pinheiro, se você não baixou ainda, baixa aí no seu celular, gratuito na Google Play ou Apple Store, para ouvir aonde você quiser. Inclusive, esse programa está sendo transmitido lá, levinho, né? Se não conseguir abrir o YouTube, é isso aí. E tem também os aniversariantes de hoje, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quem está de aniversário hoje? Olha só, a Célia Teodória Dávila Madureira, o Felipe Augusto do Nascimento Mariano. Felipe, feliz aniversário. Também o João Gabriel Comprido Neto e nosso querido Justino. Feliz aniversário, amigo, que Deus te abençoe muito. Não só o Justino, mas todos esses que eu falei. E também você que está em casa, que está aí assistindo, que está de aniversário hoje. Feliz aniversário. Que Deus abençoe muito. Receba o nosso abraço com carinho. E que seja um ano cheio de novidade de vida para a glória do Senhor. É isso mesmo. Um abraço especial para o Justino que está nos acompanhando. Nosso grande amigo estava aqui hoje, é o aniversário dele. Programa. Muito bom. Então, um grande abraço, Justino. Você é um cara muito querido, incrível. Que Deus continue te abençoando. Amanhã
Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Eu já quero fazer a propaganda, porque amanhã a gente vai falar com a Ana Paula sobre o G-Panda. O que é o G-Panda? É o nosso grupo de apoio aqui a mães de crianças autistas. Então, você tem que estar aqui com a gente. Vai ser um papo muito legal, um super testemunho, para a gente saber também como é que está indo esse ministério aqui na igreja, que é lindo. Eu particularmente, acho muito bonito. Então, você tem que estar aqui para a Ana Paula contar um pouquinho da história e participar amanhã com a gente desse programa, né? Isso aí, muito bom. A gente fica por aqui agradecendo sua companhia nessa manhã de quarta-feira e logo mais à tarde tem Diário de Eva. Então não perca que o tema é muito bom e tem conteúdo aí, continua muito bom para edificar a sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã, né? Até. Tchau, tchau.